Charles do Bronx contra Arman Tsarukyan, todos os dois querendo uma chance pelo cinturão da categoria. Quem vai levar melhor? O UFC 300, o UFC lendário, tem luta principal, não é principal não, mas é a principal do povo brasileiro. A gente vai ter Charlinhos do Bronx enfrentando o Arman Tsarukyan, se bem que tem um Poatan na luta principal, nem dá pra falar isso, mas assim, é porque o Charles tem o charlismo, né? Então assim, acho que não tem o poatanismo ainda, né? Então assim, vamos lá. Charles do Bronx contra Arman Tsarukyan, dois caras que estão muito bem na categoria, dois caras que querem uma chance pelo cinturão, inclusive tem outra luta nesse mesmo card, que disputa com eles ali, rivaliza pra ver quem vai ser o próximo desafiante, que é a luta do Max Holloway contra o Justin Gaethje. Então assim, é uma briga não só de quem vence, mas quem vence impressionando mais pra agradar o chefe e conseguir uma chance pelo cinturão, né? Tem muita coisa em jogo ali. Charles do Bronx, que foi campeão da categoria, ele acabou perdendo seu cinturão quando enfrentou o Makhachev. Na sequência, conseguiu pegar aí o Dariush e saiu com a vitória por nocaute em cima do Dariush, o que garantiu para ele uma posição de destaque. O problema é que o Dariush começou a cair um pouco em descrédito e também foi nocauteado mais rápido ainda pelo Tsarukyan. O Tsarukyan nocauteou o Dariush no primeiro round. Então assim, aquela vitória do Charles perdeu um pouquinho o brilho depois que o Dariush foi nocauteado de novo. Mas o Tsarukyan, ele vem aí com uma sequência de 3 vitórias, venceu o Smagulov, o Joaquim Silva, o neto BJJ, e depois agora o Dariush, se colocando numa condição de destaque, né, de cara que vem correndo por fora para chegar no cinturão. Será que nesse embate vai dar Charles ou vai dar Tsarukyan? Acho que a gente já tem que começar falando das casas de apostas aqui, porque, gente, tudo bem, Tsarukyan é um bom lutador, tá chegando realmente causando, venceu o Dariush melhor do que o Charles venceu, mas 70-30? 70-30 para o Tsarukyan? Tipo assim, estão cagando no Charles, né? Tipo assim, quem é o Charles na fila do pão? Pô, tudo bem, eu não tô falando que colocar o Tsarukyan tá errado como favorito, gente. Mas colocar ele com esse favoritismo todo é meio que subestimar um pouco da história do Charles dentro da categoria, tá? Principalmente a sequência que o Charles fez e que ele venceu. Ah, o Charles perdeu pro Makhachev. Quem não perdeu pro Makhachev até agora? Até agora tá se provando que tá todo mundo perdendo pro Makhachev. Infelizmente o Charles não foi a exceção, mas, enfim, é o que tá acontecendo. Inclusive o Makhachev já venceu o Tsarukyan. Ah, mas Lene, ele deu trabalho pro Makhachev em 2019. Outro lutador. Talvez não vai ser a mesma coisa agora. Então, eu só tô querendo trazer isso porque eu tô um pouco chateado com as casas de apostas por ter colocado esse favoritismo todo. Eu não tô chateado não, acho bom, vou ganhar um dinheiro. Ganhar dinheiro é bom. O André já adiantou aquele básico. De qualquer forma, gente, é uma luta perigosa. Não tô negando. A gente, na verdade, pra quem torce pro Charles como o André, eu tô tremendo com essa luta desde quando ela foi anunciada, porque o Tsarukyan não pode, de fato, ser subestimado. É um cara que bate muito e não só isso, é um cara que queda demais. Lenner, logo ele vai ser, calcanhar de Aquiles, ele vai ser vai ser finalizado pelo Charles. Gente, calma que não é bem assim. O Tsarukyan, ele queda e costuma trabalhar no ground and pound. E é uma coisa interessante porque o Charles, ele consegue reverter de vez em quando essa situação. Mas normalmente as finalizações do Charles, elas vêm mais de uma situação um pouco mais do controle dele. Onde o cara vai tentar quedar, ele pega uma guilhotina, o cara tá tentando ali, ele dá um golpe mais pesado, ele pega numa mochila e vai pro mata-leão. Então, geralmente o Charles começa o controle. Quando o Charles está numa situação que ele está tomando ground and pound pesado, não é tão simples essa virada de chave, porque é uma luta de MMA, é uma luta de jiu-jitsu, gente. É mais difícil quando está vindo uma chuva de golpes ali na sua cara, no solo. Então, eu tendo a tomar um pouco de cuidado, porque, infelizmente, o Charles, quando ele tentam quedá-lo, ele é tão confiante na sua habilidade, e não é com um absurdo ele ter essa confiança, porque ele é muito bom, mas eu acho que ele é tão confiante ao ponto de que, se o Tsarukyan tentar quedá-lo, pode ser que ele aceite. E ele aceitar, eu acho que pode ser perigoso. É uma posição bem complicada mesmo. O Lenner tá querendo dizer o seguinte: se você tá por baixo tomando um soco na cara, não importa o quão bom você seja, vai ter dificuldade. O Demian Maia tem dificuldade, o Charles também teria dificuldade. O que tem acontecido nas lutas recentes é que essa mística do Charles ser o maior finalizador da história do UFC fez as pessoas não quererem derrubar o Charles. O cara quer trocar com o Charles, o cara não quer derrubar. Fala, não, vai ser muito mais fácil nocautear esse cara do que levar ele pro solo. Então assim, o único cara que conseguiu com o Charles no solo e que entrou na guarda dele foi o Makhachev. Você vê, o Gaethje teve chance de fazer isso, o Poirier teve chance de fazer isso, o Chandler teve chance de fazer isso, e todas as vezes, porque o Charles tomou pancada desses caras e deu aquela bambeada, e os caras falaram assim, ops, de pé, não vou entrar aí não, vocês acham que eu vou cair nessa tua armadilha? Eu acho que o Tsarukyan vai tentar.
tá? Eu acho que o Tsarukian, do mesmo jeito que o Makhachev, se conseguir derrubar o Charles, e o Charles aceita essas tentativas de queda, fala, quer se embolar comigo no chão? Beleza, vamos lá. E o Tsarukian pode ficar numa posição de ground and pound. Assim, e ground and pound, deu 2 cotoveladas, abriu o corte no supercílio do Charles, acabou a luta, tá? Acabou lá, mas eu quero lutar, eu tenho condição. Não, tem um rasgo na tua cabeça, amigão. Acabou pra você. Então, assim, é perigoso o Tsarukian, é perigoso. E principalmente porque ele aceita o jogo que o Charles... Ele pode pagar caríssimo por conta disso? Pode. Ele pode ir pra cima do Charles pra tentar quedar, tomar uma guilhotina e dormir, acordar em Nárnia. Pode acontecer? Pode. Agora, o Charles tem que tomar cuidado com isso também, assim. Além do perigo dos cruzados que o Charles vem melhorando no jogo de trocação, que era uma coisa que vinha faltando pro jogo dele, na luta contra o Dariush eu consegui ver essas defesas acontecendo. Aconteceriam por todo o round, se fosse 5 rounds? Não sei. Mas assim, naquele primeiro round que ele lutou contra o Dariush, ele defendeu, o que eu achei bastante positivo, porque ele não defendia nenhum, né? Os cruzados entravam limpo no rosto dele ali. Agora tem um outro fator que o Charles tem que se preocupar, porque assim, o seu adversário vai te levar pro solo e vai querer ficar lá junto com você. Será que o Charles vai conseguir lidar com ele estando de costas no chão? Essa é uma pergunta relevantíssima, porque a gente tem que ir também pro Tsarukian, porque impressiona um pouco os nocautes, né? E as pessoas acabam esquecendo que a maioria dos nocautes dele, galera, é depois que ele quedou. E é no ground and pound, é na pancadaria ali do chão mesmo. O Tsarukian, ele não tem a melhor trocação ali, na minha opinião, nessa luta. Eu acho que a trocação dele pro Charles do Bronx, levando em consideração os mores que o Charles Bronx costuma dar... Na defesa, né? Na defesa, acaba sendo até um pouco equiparada ali. E eu tendo a colocar que se o Charles melhorar essa questão da defesa, eu acho a trocação do Charles até melhor. Ofensivamente, tá? É melhor. Né? Ofensivamente é melhor. Eu realmente acredito que o Charles, melhorando essa parte dele ficar ali com a guarda baixa ou ficar muito exposto ali, se ele melhora isso, eu acho que ele, ofensivamente ele é melhor. Agora, também a gente tem que lembrar, o Tsarukian não enfrentou alguém com a qualidade do jiu-jitsu do Charles até agora. Ele quedou, fez o que ele pôde, ele pegou o Smagulov ali, ele tentou o quê? Quedar mais de 20 vezes. 21 vezes. Foi um negócio absurdo, assim. Mas o Smagulov não é um asa no jiu-jitsu como o Charles do Bronx é. Eu vou ainda mais longe. Talvez o cara mais próximo de chegar ali no nível de qualidade técnica do jiu-jitsu como o Charles é o próprio Dariush, que é um cara que vinha do jiu-jitsu e melhorou na trocação, mas não deu tempo, né? Ele acabou apagando muito rápido. Então, eu acho que o Tsarukian pode também ter um choque de realidade ao achar que ele vai quedar e vai ter uma vida fácil como ele estava tendo nas últimas lutas dele. E com o Charles não vai ser assim. O Charles, ele tá de costas pro chão, mas ele já tá pensando em outro nível que essa galera não tá. Ele já tá tentando pensar no raspaz, já tá tentando pensar em coisas ali que o Tsarukian ele vai ter que ficar ligado. Então tem também esse ponto. O Tsarukian não enfrentou um nível de jiu-jitsu do Charles até esse momento. E na minha visão, como eu coloquei, eu acho que a trocação do Charles, guardadas as devidas proporções dos sustos e mini ataques cardíacos que ele dá na gente nas lutas dele, ele tem uma trocação muito competente, cara. Ou você achar que bater de frente com o Gate, como ele fez, e ser melhor na trocação com o Gate, ser melhor na trocação com o Dustin Poirier, em alguns momentos você estava pau a pau, mas batendo de frente com essa galera que são, na verdade, reconhecidos na própria trocação. Se isso não é o suficiente para te convencer, eu não sei o que é. Então, é por isso que o 70-30 me incomoda tanto, tá? Porque você vê a gente tá jogando isso tudo aqui, a gente não tá cagando o Tsarukian, ele é perigoso. E eu tenho muito medo dessa luta, porque o Tsarukian pode vencer o Charles. Mas eu acho que o Charles tem muitas qualidades ali que o Tsarukian ainda não enfrentou. Pois é, quando você vai olhar, assim, vou falar as últimas 5 lutas que enfrentou o Tsarukian, e vou falar as últimas 5 lutas que enfrentou o Charles do Bronx. E aí você me explica por que tá 70-30. Assim, eu entendo você achar que o Tsarukian vai vencer, mas 70-30 é assim, ó lá, o Tsarukian, ele enfrentou Joel Álvares, depois Ganho, depois Smagulov, depois Neto BJJ e depois Beneil Dariush. Ele tem uma derrota para o Ganho. As últimas 5 lutas do Charles do Bronx foi Michael Chandler, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Makhachev e Dariush. Ele tem uma derrota para o Makhachev e todos os outros ele ganhou por via rápida. Todos os outros ele ganhou por via rápida. Assim, 70-30 é meio muito. Eu acho que, assim, na minha concepção, o Tsarukian, ele tem um poder de nocaute bom, tá? Não é o jeito que ele usa normalmente. Normalmente, ele tenta encurralar os adversários e levar pro solo e solta um ground and pound violento. Em pé, ele não é o cara normalmente que dá um soco e o cara apaga, tá? Então, eu acredito que nessa luta a gente vai ter o Tsarukian buscando queda ali contra o Charles, tá? No jogo de trocação, eu confio na mão do Charles, a mão do Charles mais pesada do que a mão do Tsarukian. Ele tem um pouco mais de altura do que o Tsarukian,
pouquinho mais de envergadura, a vantagem de envergadura do Charles é muito pequena, mas ela existe. Então, fisicamente, o Charles é o atleta maior para esse combate. E eu acho que se o Tsarukyan tentar levar a luta pro Charles, o que o Charles vai tentar fazer vai ser reverter a queda para buscar uma posição de finalização, tá? Eu acho que o Charles vence essa luta finalizando o Tsarukyan. Acho que o Tsarukyan será surpreendido ali pelo jiu-jitsu do Charles, não surpreendido porque não sabia que o Charles tinha esse jiu-jitsu, mas por conta da reversão, que eu acho que é uma coisa que ele não sofreu dentro do UFC. Mas o nível que ele lutou no UFC também é complicado. Tem que lembrar que o Tsarukyan tomou uma pregada do Neto BJJ, tomou um cruzado do Neto BJJ e quase perde a luta, tá? Foi por um pouquinho que o Neto BJJ não ganha aquele combate. O que aconteceu foi que na sequência o Tsarukyan, no modo automático, foi buscar a queda e conseguiu, né? O Neto BJJ não conseguiu evitar a queda e no chão não sabia o que fazer para poder se livrar do Tsarukyan. Eu acho que se acontecer uma coisa dessa com o Charles atropela o Tsarukyan ali. Então, assim, na minha cabeça, o Charles é favorito para esse combate. Acho que ele vence o combate e eu acho que vence finalizando. Inclusive, devia ser Charles BJJ e não Neto BJJ. Com certeza. Aí, tá? Porque eu acho que esse apelido não tá muito legal, não. Mas enfim, galera, eu também vou de Charles, tá? Não porque é charlismo aqui, tá, galera? Mas realmente, na hora que você vai analisar, o Tsarukyan é muito perigoso. Eu acho que ele tem muitas condições de vencer nessa luta, porque o Charles dá, assim, os moles, a gente sempre fala isso aqui, e ele pode dar esse mole então, nessa assim, noite. se você for apostar e apostar no Tsarukyan, você não tá errado, porque os moles do que o Charles dá acontecem, e você pode se dar bem. E como a gente colocou, geralmente, quem explorou os moles foi o Makhachev, né, que tinha confiança no seu jogo de solo, né, e foi pra cima. Os outros não exploraram tanto assim. Pode ser que se bate ali uma pancada ali do Tsarukyan, ele vai pra cima, vai quedar e pode acabar finalizando o Charles, tá? Isso pode acontecer, galera. É que a galera tá criando também um monstro mítico, né, no Charles, como se o Charles fosse infinalizável. E não é isso. E talvez seja por isso que o Makhachev, quando finalizou o Charles, muita gente ficou: meu Deus, o que aconteceu aqui? Cara, na hora que seu cérebro tá chacoalhando, o Charles, ele tava totalmente off naquela hora que o Makhachev por cima dele. Quando ele, assim, ficou tonto, caiu, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? O que esse cara apertou no meu pescoço e acabou? Entendeu? A coisa muda de figura quando você toma um golpe potente assim e perde, fica desorientadaço. Então, assim, não é impossível de acontecer, porque já aconteceu, inclusive. Já aconteceu mais de uma vez. Então, o que a gente precisa tomar esse cuidado. Eu sinto que as pessoas estão ignorando também, pelo menos na casa de apostas, né, todas as qualidades do Charles. Porque, como a gente falou, ofensivamente eu acho que ele é mais perigoso. O Tsarukyan ainda não enfrentou alguém com essa qualidade de jiu-jitsu que o Charles tem a oferecer. Talvez isso aí pode dar um problema. Então, eu sinto que o Tsarukyan pode acabar subestimando o Charles nesse ponto, e eu também temo que o Charles também pode subestimar o Tsarukyan e falar: vem pra guarda, vem. Eu odeio quando o lutador faz isso. Eu odeio. Não faça isso. Mesmo se você é o as do jiu-jitsu, não faça, não leve. A luta começa em pé, isso é MMA, isso não é jiu-jitsu. Mas o Charles, de vez em quando, ele dá sobe a cabeça, né? Ele se garante tanto que ele acaba fazendo isso. Eu espero que ele não faça isso essa noite. Eu acho que ele tem que defender as quedas do Tsarukyan, ele tem que manter essa luta em pé. Obviamente, se der uma mole ali na guilhotina, ele pega, faz o que ele precisa, mas tenta defender as quedas. Não aceita com facilidade, porque pode dar problema. Lutador como o Tsarukyan, guilhotina não é uma boa. Tenta pegar o triângulo de mão. Faz os pró e puxa o triângulo de mão. Guilhotina, se o cara escapa da guilhotina, ele tá em cima de você e vai dar um ground and pound violento. No triângulo de mão, se o cara escapar do triângulo de mão, você empurra ele no sprawl, fica de pé, volta o jogo em pé, é muito mais seguro, principalmente de um cara que tem um ground and pound violento, como é o caso do Tsarukyan. Assim, essas coisas, eu não sou o as das estratégias de luta, tá? A equipe do Charles sabe disso, o Charles sabe disso, o treinador do Charles sabe disso. Então, assim, eu espero que eles consigam colocar isso em prática, porque também não é fácil fazer. É mais fácil, muito mais fácil falar do que fazer. De qualquer maneira, a gente tá indo aqui de Charles do Bronx, tá? Eu acho que ele vai finalizar. Lenner tá indo, ainda não sabe o que vai escolher. Ainda não decidi não, vai no palpitão, vocês vão saber. No palpitão vocês vão saber. Ou então sigam na live também, que vocês com a gente dá os spoilers aqui pra vocês, tá bom? Mas o que vocês acham? Acho que vai dar Charles? Acho que vai dar Tsarukyan? Em quem vocês estão confiando pra esse combate? Coloca nos comentários aqui. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais! Até mais!